rapaziada, boa noite a todos, ligado aqui em mais um vídeo do Universo Cruz Maltino. Antes de começar esse giro de notícias, a gente poder falar um pouquinho aí do que aconteceu no decorrer do dia de hoje. Pedir para vocês darem aquela moral de se inscreverem aqui no canal, beleza? Ativa o sininho de notificação, curte, compartilha os nossos vídeos aí, dá essa moral pra gente. Já agradecendo aí a moral aí, você que já conhece o canal e você que não conhece ainda, para eu estar chegando hoje, dá essa moral pra gente aí. Quanto mais curtidas e compartilhamentos, mais seguidores, o nosso vídeo vai chegar aí para mais pessoas, beleza? Começar falando um pouquinho do giro de notícias, nesse vai e vem do mercado, para a gente poder conversar um pouquinho. E falar com vocês hoje sobre goleiro, né? Já que o Vasco, no momento, só conta com goleiros da base, né? Que é o Lucão, o Alexander e o Cadu, e o Filterman também, né? 4 goleiros da base, né? E o Vasco está à procura aí de um camisa 1 para substituir o Fernando Miguel, que foi aí emprestado ao Atlético Goianiense. E aí surgiram alguns nomes, queria vir conversar com vocês para saber a opinião de vocês sobre esses nomes. O nome do Júlio César, que chegou a ser comentado, né, na semana passada, já foi descartado, né? E no decorrer do dia de ontem e hoje, surgiram a notícia aí de 3 nomes aí mais fortes, digamos assim. O primeiro, que já tinha sido ventilado na semana passada também, foi o Jean, né? Goleiro ex-Bahia, pertence a São Paulo, estava no Atlético Goianiense na temporada passada, goleiro que retornou ao São Paulo, e o São Paulo, por aquela questão, né, que ele teve problemas com a mulher dele nas férias nos Estados Unidos, o São Paulo não vai contar com goleiro, e fontes aí indicam que o Vasco teria tido interesse, mas teria esse pé atrás aí, teria voltado atrás com o interesse por conta desses problemas pessoais que o goleiro Jean já passou. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se o Vasco deve contratar um goleiro independente dos problemas pessoais que ele já teve, se é um bom goleiro para o Vasco, se o Vasco daria essa segunda grande chance aí dele atuar em um grande clube novamente. Já vestiu a camisa do São Paulo, já vestiu a camisa do Bahia também, que é um grande clube. O Vasco poderia dar essa nova chance ao Jean e se redimir pelos problemas que teve no passado. Eu particularmente acho um bom goleiro, mas esse lado dele, esse problema dele extracampo que teve no passado, atrapalha um pouco e divide um pouco a torcida. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o Jean. O segundo nome que pintou no dia de ontem ainda foi o do Vanderlei. Fontes lá ligadas lá ao Sul disseram que nem o Paulo Vitor nem o Vanderlei vão ser aproveitados pelo Grêmio nessa temporada. Então o Grêmio teria liberado os dois para procurar times, né? E surgiu aí, foi ligado o nome do goleiro Vanderlei ao Vasco. O Vasco teria tido um interesse pelo goleiro já veterano, já tem uma certa idade, um bom goleiro, na minha opinião. Goleiro que não foi tão bem no Grêmio, é verdade, está lá até acho que 1 ou 2 temporadas, não conseguiu desenvolver o futebol dele no Grêmio, mas que teve uma ótima passagem pelo Curitiba, surgiu no Curitiba muito bem, agarrando muito bem no Curitiba, estava no time vice-campeão da Copa do Brasil de 2011, jogou contra o Vasco a final, fez um ótimo jogo também na final, né? Depois foi para o Santos e foi bem demais no Santos, agarrou muito bem no Santos e foi para o Grêmio, que não conseguiu desenvolver bem o seu futebol, mas é um goleiro que tem boas passagens pelos clubes, né? Tanto pelo Curitiba, tanto pelo Santos, pelo Grêmio nem tanto, um goleiro mais experiente, né? E surgiu aí essa sondagem, a possível sondagem aí do Vasco. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham do Vanderlei. Seria um bom goleiro para o Vasco? Seria um nome interessante aí para assumir essa camisa 1 aí do Vasco da Gama, né? O terceiro nome surgiu no dia de hoje, do equatoriano Alexander Domingues, goleiro da seleção do Equador, goleiro que já jogou 4 Copa América, já jogou Copa do Mundo, e apesar de ser novo, um goleiro novo, né, não é tão velho, se eu não me engano tem 26 anos, já tem uma certa experiência internacional aí,
jogando Copa do Mundo, jogando Copa América, goleiro atualmente no Vélez Sarsfield da Argentina, e foi aí vinculado lá num canal do Equador, que o Vasco teria esse possível interesse. Eu particularmente não conheço o jogador, mas sendo um jogador de seleção, a gente vê com bons olhos, né? E um jogador que não é velho, um goleiro que poderia até, se vier mesmo para o Vasco, poderia trazer frutos financeiros, né, no futuro. Então, queria saber a opinião de vocês, se vocês conhecem um jogador, quem acompanha o campeonato argentino, se você já viu ele atuando pela seleção do Equador. Queria saber a opinião de vocês, se seria um bom nome aí para assumir a meta do Vasco da Gama. Um quarto nome que não houve notícias nem de sondagem, nem de interesse, mas muito rebuliço da torcida, o nome mais falado aí nas redes sociais, que a torcida um cara que a torcida adora, que a torcida tem como ídolo do clube, um ídolo recente da história do Vasco, que são pouquíssimos, raros as exceções aí de ídolos recentes da história do Vasco, e que a torcida pediu muito aí nas redes sociais que eu tenho visto, é o Martin Silva, né, o goleiro uruguaio, seleção uruguaio, já foi para 3 Copas do Mundo, um goleiro que já tem uma certa idade, mas tem um vigor físico incrível, um baita de um goleiro, dentro ali, embaixo da trave, ali, um goleiro que não sai tanto do gol, mas o trabalho dele de goleiro ali embaixo da trave faz como ninguém, inclusive a última Libertadores, no jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano nas quartas ou semi, acho que foi nas quartas de finais contra o time dele, o Olímpia, né? O time do Martin Silva, o Palmeiras ganhou o jogo e era para ter goleado, uma goleada histórica, se não fosse o Martin Silva, que fez 2 grandes partidas com defesas sensacionais contra o Palmeiras na Libertadores do ano passado, agora, essa Libertadores que o Palmeiras se sagrou campeão. Então é um goleiro que já tem história no clube, bicampeão carioca pelo clube, ídolo da torcida, ídolo do clube, e está sendo muito pedido nas redes sociais. Queria saber a opinião de vocês. Vocês trariam o Martin Silva de volta, até para dar um apoio aí, uma experiência a mais para o Lucão, trazer um cara ali que ele se espelhe, que com certeza o Lucão cresceu na categoria de base vendo o Martin Silva agarrar pelo Vasco, ser campeão pelo Vasco. Então, queria saber a opinião de vocês, se seria um bom nome ali para o Lucão ter como espelho e para poder aí participar dessa campanha de reconstrução do Vasco aí de volta à Série A. Eu, particularmente, para mim, nem deveria ter saído do Vasco, deveria ter ficado no Vasco até se aposentar o Martin Silva, que é muito ídolo e mostrou isso no Vasco e após sair do Vasco até perdoando uma dívida que o Vasco tinha com ele. Então um jogador aí que dispensa comentários e eu particularmente adoraria vê-lo no Vasco novamente. Fala um pouquinho aí dos 2 atacantes que eram dados como certo no Vasco, né? O primeiro, o Morato, do Red Bull Bragantino, que está por detalhes, mas um empecilhozinho, como foi divulgado hoje no site do Globoesporte.com, um empecilho no Pubis, está travando um pouco aí o acerto no contrato. O jogador escolheu o Vasco, o jogador quer vir para o Vasco, teve 12 propostas de outros times, tanto de Série A, tanto de Série B, e a do Vasco nem foi a melhor proposta, mas o jogador gostou do convite e escolheu vir para o Vasco, só que ele quer vir 100%. Algumas notícias que saíram nas redes sociais que o jogador estaria com dúvida se receberia em dia ou não, que queria garantias e tal, é mentira, o jogador desmentiu, e a única coisa que está travando nesse momento a assinatura do contrato é um pequeno desconforto no pubis, que ele está tratando, está até em transição aí, já para treino com bola e treino com o grupo já essa semana ainda. Eu acho que ele começou a treinar com bola já essa semana e já está programado o treinamento com o grupo já para no máximo na próxima semana. Então é o único empecilho que tem aí entre Vasco e Morato, o jogador que provavelmente, se não acontecer nenhuma coisa fora do comum, vai defender o Vasco na próxima temporada. Nessa temporada
de 2021. Outro atacante que era dado como certo, envolvendo aí a troca de Martim Benítez com o São Paulo, né, que deu essa travada aí, foi o Paulinho Boia, que era dado como certo já como jogador do Vasco, só que, acredite se quiser, o jogador disse não ao Vasco da Gama. A que ponto chegamos, né, amigos? Um jogador como Paulinho Boia não querendo jogar no Vasco. Obrigado aos envolvidos, né, por isso. E o jogador teria negado, teria dito não ao Vasco e que preferiria ficar no São Paulo para ser observado pelo técnico do São Paulo, Hernan Crespo, né? E hoje, agora há pouco, surgiu a notícia que, desde ontem, o Vasco já tinha saído a notícia que o Vasco tentaria um outro jogador para envolver nesse negócio do Benítez indo para lá, e o São Paulo cedeu algum jogador em empréstimo. Surgiu a notícia agora de tarde que o Vasco tentou contratar o zagueiro Diego Costa, o Diego Costa, zagueiro da base do São Paulo, um zagueiro novo que surgiu no ano passado aí, fez alguns jogos como titular do São Paulo, até bons jogos que eu vi, um zagueiro interessante, mas é outro que teria dito não ao Vasco, outro jogador que teria dito não ao Vasco da Gama, o zagueiro aí, Diego Costa. Mais uma negativa que o Vasco sofre com o jogador do São Paulo. Queria a opinião de vocês, né? Dessa vergonha, porque é uma vergonha para o clube como o Vasco, nenhum desses jogadores quererem jogar no Vasco. É inadmissível isso. E a diretoria do Vasco, pelo amor de Deus, né? O nome do Paulinho Boia eu já tinha dito aqui que é um nome que não me agradava, mas o pior do que você ter interesse num jogador comum, um jogador mediano para fraco, é você receber uma negativa dele. Então, é complicado. Queria a opinião de vocês sobre essas negativas que o Vasco teria sofrido aí, né? Do atacante Paulinho Boia e do zagueiro Diego Costa, do São Paulo. Falar um pouquinho do treino, do jogo de amanhã, né? Vasco que teve o seu horário alterado da Copa do Brasil. O jogo que seria 9h30 vai ser às 5h30 da tarde por conta do toque de recolher lá em Minas, por causa do coronavírus, né? A restrição ali por conta de prevenção do coronavírus. O jogo do Vasco vai ser às 5h30 no estádio Ronaldão, lá em Poços de Caldas, contra a Caldense. E o Vasco chegou já em solo mineiro hoje pela manhã e já treinou. O técnico Marcelo Cabo experimentou um time ali, contando com os reforços que a gente já trouxe no vídeo ontem, que é o Léo Matos, o Castan, o Germancano e o Zeca, né? E esboçou um time titular e provavelmente o Vasco deve ir a campo com o Lucão no gol. Na lateral direita, a surpresa, o Zeca foi testado na lateral direita, lembrando que ele joga nas duas, ele é ambidestro. O Zeca foi testado na direita. A zaga deve ser Hernando e Leandro Castan. Se o treinamento de hoje der tudo ok, o Marcelo Cabo conta com o Leandro Castan para esse jogo. Se caso o Leandro Castan não tiver condições de jogo, Ricardo Graça entra no lugar dele na zaga ao lado do Hernando. Na lateral esquerda, o MT foi mantido na lateral esquerda, né? E o treinamento de hoje indicou isso. Claro que pode haver mudanças. Se caso o Tenório jogue na lateral direita, o Zeca vem para a esquerda. Então praticamente certo do Zeca estrear amanhã com a camisa do Vasco. Só vamos esperar para ver se vai ser na lateral esquerda ou na lateral esquerda, na lateral direita. No meio-campo, a dupla de volantes deve ser mantida, que foi um lado aí negativo nesse primeiro jogo do Marcelo Cabo, recebeu muitas críticas, tanto o Bruno Gomes, tanto o Andrei, receberam muitas críticas da torcida, fizeram um jogo horroroso, mas deve ser mantido para esse jogo na Copa do Brasil. O Vasco vai sofrer uma mudança no meio-campo.
o Marquinhos Gabriel, que entrou no segundo tempo na partida contra o Nova Iguaçu, entra no lugar do Carlinhos no meio campo, né? O jogador Marquinhos Gabriel ganhando sua primeira oportunidade aí como titular. O ataque vai ser mantido Gabriel Peck, né? Que vem aí de um bom jogo, fez 2 gols contra o Nova Iguaçu, vai ser mantido no ataque do Vasco. E Thales Magno, na outra ponta, também mantido, fez até um bom jogo, melhor do que vinha fazendo, e vai ser mantido aí para o próximo jogo contra a Caldense. E no ataque, Germancano, a máquina de gols, nosso artilheiro está de volta, então é esperança de gol para o Vasco, Germancano aí iniciando a partida, beleza? O técnico Marcelo Cabo ainda tem a parte de amanhã para descansar, vai ver o time, analisar o treinamento, e amanhã, 5h30 da tarde, Vasco e Caldense pela Copa do Brasil, primeira fase, jogo eliminatório, o Vasco joga pelo empate, e amanhã a gente vai estar trazendo aí o pré-jogo, antes desse jogo importante aí do Vasco, a gente vai estar vindo aqui comentando, trazendo aí de novo a possível escalação, comentando aí sobre o jogo, um jogo que vai ser duro, mas a gente tem esperança aí que o Vasco vai sair com a vitória e com a vaga na próxima fase, beleza? Agradecer a todos, quem chegou aqui no final do vídeo, se inscreve, curte, compartilha, valeu? E dá aquela moral lá nas nossas redes sociais, que a gente traz notícias lá em tempo real, no Instagram, no Twitter e no Facebook, valeu? Tamo junto, saudações vascaínas a todos.